Vamos agora, então, fazer as nossas correções da disciplina de História. Podem pegar as apostilas aí. De História, nós vimos, né, tivemos ali explicações e atividades da unidade 1, o nascimento das cidades. A atividade número 1 está pedindo para escolher um item da lista acima e responder. Esse desafio aparece no lugar onde você vive atualmente, então o item da lista escolhido é de vocês, é vocês que iriam escolher, então a resposta é pessoal. Os itens são esses pontinhos ali azuis. A número 2 também é pessoal, que era para pesquisar uma imagem que corresponde à sua resposta, ou quem não achou a imagem também poderia desenhar. A número 3 era para fazer lá na página 209, certo? Ali tá pedindo para destacar, mas para que não se perca, eu pedi para vocês deixar lá na página 209 mesmo. Então, aqui na página 209, era para citar outro desafio enfrentado para viver nas cidades, então a resposta é pessoal, cada um vai colocar o seu desafio. A B, como esse desafio está presente no local onde você mora, então também é pessoal. E pesquisar uma imagem relacionada a esse desafio também é pessoal. Depois eu estarei olhando a foto de cada um de vocês. A outra pergunta que eu passei para vocês foi no quadro, né? Que eu pedi para vocês, assim como a pré-história dividida, cite as principais características de cada período. Então, aqui na página 32, nós temos uma opção resposta, que está mais resumido. A pré-história é dividida entre Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O único que não está ali explicando a Idade dos Metais, então eu escrevi aqui de lápis para que vocês possam ver algumas características, que foi quando surgiram as técnicas da fundição de metais, cobre, bronze, ferro, quando surgiu o fogo, né, e também o ouro e a prata. Aí, algumas características ali do Paleolítico, os seres humanos eram nômades, caçadores e coletores, e algumas características ali é características do período Paleolítico, né, nômades, caçadores e coletores, e aqui são algumas características do Neolítico. Então, os seres humanos eram sedentários, agricultores, criavam animais e praticavam trocas comerciais. Então, essa aqui seria uma opção de resposta, que está no livro de vocês na página 32. Professora, tem que ser assim? Não, né? Ela tá pedindo características e no texto, no livro de vocês, tem várias outras. Então, eu também vou estar olhando essa questão quando vocês estiverem me mandando a foto. A questão da página 18 está pedindo para descrever como eram as primeiras formas de organização do trabalho nas aldeias neolíticas. Então, ali como vocês podem ver, a caça, a pesca, a construção de ferramentas e moradias e a segurança das aldeias eram de responsabilidade dos homens, as mulheres eram encarregadas da agricultura e da produção de cerâmica e tecidos. A pergunta da página 19, de acordo com o historiador Leonardo Benevolo, como surgiram as cidades? Então, a gente comentou muito sobre isso. O livro aqui ele está explicando que espera-se que os alunos aproximem da ideia de que as cidades surgiram das aldeias, mas isso não ocorreu porque as aldeias aumentaram de tamanho, e sim porque passaram por transformações internas. É possível ampliar a proposta solicitando aos alunos que listem oralmente essas transformações. Então, a gente já viu, né, várias transformações que ocorreram nas aldeias, uma delas foram as divisões dos trabalhos, né? Então, aqui tem a opção resposta para vocês. A atividade da página 23. Em sua opinião, que características da escultura chamou a atenção dos pesquisadores para afirmarem que ela representa uma dançarina? Então, essa aqui seria a escultura, né? E aí era para você pôr que características que demonstra que ela parece uma dançarina. Então, essa atividade é uma atividade de interpretação. Eu creio que cada um colocou uma resposta diferente, né? Então, você poderia ter colocado a posição das pernas, os braços, né? A questão do cabelo comprido mostra que é mulher e etc. A segunda pergunta da página 23.
A escultura apresenta indícios de pelo menos 3 conhecimentos que esse antigo povo do Vale do Indo tinha. Assinale com um X os quadros que indicam esses acontecimentos, esses conhecimentos. Desculpe, justifique sua resposta. Então, era para marcar um X na fundição de metais, na música e na dança. Agora vamos corrigir as atividades da página 25 sobre o texto As grifes de luxo que aboliram o uso de pele de animais. A alternativa A. De acordo com a notícia, podemos afirmar que há pessoas que ainda usam pele de animais? Como você chegou a essa conclusão? Então, sim, né? Tem ainda empresas que usam pele de animais. E ali está a resposta. De acordo com a notícia, as peças de roupas feitas de pele de animal são muito vendidas no mercado de vestuário, gerando grande lucro para as indústrias que as produzem. Letra B. Por que o uso de peles de animais é criticado por grupos de proteção aos animais e algumas empresas de vestuário? Porque o uso de casacos de pele incentiva o sofrimento dos animais e é considerado cruel. E a C é resposta pessoal, né? O que você e seus colegas pensam sobre o assunto? Então, a resposta é pessoal. Quando vocês me mandarem a foto, eu estarei lendo a resposta de cada um. A atividade da página 26 é muito parecida com aquela que vocês fizeram no caderno, né, que era para colocar como que é pré-história dividida e as características. Então, nós temos aqui o Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Aqui tem algumas opções de resposta, né? Quando aconteceu, principais características. Então, aqui tem algumas características sobre o Neolítico ou Idade da Pedra Polida também. Eu só não vou ficar lendo para o vídeo não ficar muito extenso, mas tudo isso aqui a gente já viu em várias aulas. E a idade dos metais e ali as características também. Atividades da página 27 eram interpretação de texto. A qual período da pré-história o texto faz referência a Paleolítico ou Neolítico? E pede para justificar sua resposta. Então, faz referência ao Paleolítico, pois afirma que os seres humanos coletavam alimentos. Isso significa que não praticavam a agricultura, que por sua vez foi descoberta no Neolítico. E a 2, para qual finalidade os seres humanos citados no texto produziam seus utensílios? Então, eles produziam utensílios para uso doméstico em geral e para trabalhar a madeira. A número 3 da página 28 está pedindo para relacionar os objetos ali com as cores, né? Por exemplo, se você colocar amarelo, então é a idade dos metais. Se colocar roxo, é o Neolítico. E se colocar verde, é o Paleolítico. Então, aqui, o antigo capacete de guerreiro, então é a cor amarela, ou seja, a idade dos metais. Pedra usada para moer cereais, então é a cor roxa ou Neolítico. E machado de mão, então é a cor verde ou Paleolítico. E a número 4, então logo a seguir, explique como era a técnica de elaboração de ferramentas de pedra lascada. Então, a técnica da pedra lascada consistia em desgastar pequenas pedras que tinham o tamanho de um punho, por lascamentos com o auxílio de outra pedra. Lembra que eu expliquei para vocês? Então, eles batiam uma pedra na outra para lapidar a pedra no formato desejado. A número 5, da página 29, está pedindo para enumerar a sequência de acordo com a ordem de fundição dos metais. Então, nós temos ali o número 1, era derretido com o calor do fogo. 2, era colocado em molde de pedra ou de barro. 3, adquiria a primeira forma. 4, era esfriado. 5, era batido com martelos.
E 6, atingir o formato desejado. A número 6 está pedindo para completar as frases com as palavras ali em destaque. Então, ficaram assim: as aldeias foram as primeiras formas de organização sedentária. Elas eram formadas a partir de um clã. A propriedade da terra nas aldeias era coletiva. O clã era basicamente uma família ou um conjunto delas, mas com a mesma origem. Número 7, da página 29. Conforme aumentava a produção agrícola e a produção nas cidades primitivas, foram necessárias algumas melhorias. Identifique quais foram essas melhorias. Então, as melhorias foram canais de irrigação, diques para o armazenamento de água e poços de água para a produção. A número 8 da página 30 está pedindo para que você analise essa pintura rupestre do período neolítico e em seguida responda A, B, C e D. Então, ali a letra A e a letra B. Qual a atividade aparente é retratada na imagem? Caça de animais. B. Nos grupos primitivos, quem era responsável por essa atividade? Então, essa atividade era de responsabilidade dos homens, que eram os caçadores. C. Porque ela está ligada a uma das formas de sobrevivência do grupo? Então, a resposta, porque a caça era uma das formas de conseguir alimento. E D. Qual instrumento ou ferramenta é possível identificar na pintura? O arco e a flecha. A 9 da página 31. No Paleolítico, os seres humanos usavam as crenças para obter proteção em relação aos fenômenos da natureza. Liste alguns desses fenômenos e explique por que esses povos pediam proteção. Então, alguns desses fenômenos eram enchentes, tempestades, terremotos, animais ferozes, fome causada pela seca, doenças transmitidas por animais, entre outros. Aí a próxima pergunta, explique por que esses povos pediam proteção. Os grupos primitivos não sabiam explicar esses fenômenos da natureza, mas queriam evitar os perigos que eles traziam. Aí, por isso, pediam proteções geralmente, esses grupos pediam proteções para alguns deuses, como eu expliquei para vocês. Muitos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, deus do fogo, deus da água, e etc. A número 10, da página 31, era para colocar verdadeiro ou falso. Então, só tem duas verdadeiras, que é a primeira. As primeiras músicas na pré-história são produzidos em instrumentos primitivos. E a terceira também é verdadeira. A arte na pré-história teve início com os registros das pinturas rupestres. A segunda é falsa. Os primeiros instrumentos musicais foram produzidos por meio da fundição de metais. Não, é falsa, A gente viu que surgiram antes. E a última, a pintura rupestre era uma forma de registro dos povos que já dominavam a escrita. É falsa também, porque na época da pintura rupestre, eles faziam desenhos porque não conheciam a escrita. A última atividade do livro de História, do capítulo 1, identifica as principais características da organização social dos grupos humanos de acordo com o período da pré-história. Então, aqui nós temos o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico está escrito assim: os grupos humanos eram caçadores e coletores. Por serem nômades, buscavam abrigo em cavernas e rochas. Os homens caçavam e as mulheres preparavam o alimento e cuidavam das crianças. Ali no Neolítico está escrito assim: os grupos humanos eram agricultores e pastores, iniciaram a sedentarização, construíram as suas próprias moradias e formaram aldeias. Realizavam as primeiras trocas comerciais, por exemplo, do excedente agrícola. Se especializaram em diferentes atividades produtivas, desenvolveram as primeiras cidades. Então, tem aí a opção resposta. A atividade impressa de história
Era só para pintar o estado de Mato Grosso e observar como ele era grande, né, como ele era extenso na época que o Brasil era governado pelo imperador que veio de Portugal. Então está ali a resposta. Era só para pintar ali, não está pedindo a cor, pode ser a cor de sua preferência.